O Egito é banhado pelas águas do rio Nilo, que contém um lodo rico que fertiliza os campos. O rio Nilo, que no passado era a principal via de comércio para o povo, hoje continua sendo a alma e o coração do Egito. Atualmente no Egito, o antigo e o moderno convivem muito bem. Mas para quem chega pela primeira vez, a tradição é que é a novidade. Olhe só, carros modernos circulam tranquilamente ao lado de carroças milenares puxadas a burro e a camelo. Bem no centro da capital, o Cairo, o comércio ainda é assim. Se vende de tudo. Os comerciantes lembram os mercadores do passado. Andar pelo Egito é voltar no tempo. Um tempo em que esta antiga civilização era o próprio mundo. Um mundo de beleza, sabedoria e misticismo. Um mundo que eles eternizaram construindo verdadeiras maravilhas, as pirâmides. As 3 maiores pirâmides do Egito ficam na cidadezinha de Gizé, a 20 quilômetros do centro do Cairo. Para chegar até elas, é preciso atravessar a parte mais antiga da cidade. Pelo caminho, a gente vai redescobrindo um Egito de hábitos realmente milenares. Bem, esse aqui é um dos lugares mais típicos do Egito. É uma espécie de bar onde os amigos costumam se reunir para curtir o barato deles, que é fumar cigarro, gente, assim, usando narguilé. Através do intérprete, nós conseguimos conversar um pouquinho com esse senhor aqui, o senhor Muhammad, que tem 60 anos e diz o seguinte: o que ele curte mesmo nessa idade é ficar assim, né? Fumando o narguilézinho dele numa boa. Este homem diz que aprendeu este hábito com o pai e que fumar de narguilé, esta mistura de tabaco, água e mel, dá simplesmente uma enorme sensação de prazer, uma sensação de bem-estar. فوق الوجنتين صلى الله عليك وسلم Deixamos para trás a fumaça do narguilé. Agora, estamos no último trecho do caminho que leva às pirâmides. A imagem já é outra. É muito difícil, é praticamente impossível passar, definir o que a gente sente quando chega pela primeira vez, assim pertinho das 3 maiores pirâmides do Egito. Miquerinos, a menorzinha, Quefren, a do meio, e Quéops, a maior de todas, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olhando daqui e de qualquer outro ângulo, Quefren, a do meio, parece sempre maior. Mas essa diferença é simples de explicar. É que com o passar do tempo, Quéops perdeu 10 metros na sua altura. Olha, gente, só quando se chega aqui é que a gente começa a entender toda essa coisa de energia, de luz, de equilíbrio que vem de uma pirâmide. Olhem só. As pirâmides foram construídas para servirem de túmulos para os antigos reis egípcios, os faraós. As mais famosas têm mais ou menos 5.000 anos de idade. Até hoje, em todo o Egito, já foram descobertas 95 pirâmides. Essa pirâmide aqui, Quéops, a maior do Egito, chamada de a Grande Pirâmide, realmente é impressionante. Ela foi construída há 4.500 anos atrás e é formada por 2 milhões de blocos de pedra, como essa aqui. Cada bloco pesa, em média, 2,5 toneladas. Tudo aqui realmente impressiona. A grandiosidade dessa pirâmide é incrível. Ela tem 137 metros de altura. É aqui que a gente sente de verdade a força, a energia que vem de uma pirâmide.
As pirâmides de Gizé atraem pessoas do mundo inteiro. Gente que, para entrar no clima místico do lugar, não se importa de voltar um pouco ao passado. Como estes turistas, eles não resistiram a uma voltinha de camelo. Olhe só o resultado. Há quem acredite que as pirâmides são verdadeiras fontes de energia, paz e equilíbrio. O maior especialista do mundo é o arqueólogo egípcio Zahi Hawass. Ele diz que elas foram construídas de uma forma especial para receber e irradiar os raios de sol. É que o sol era um dos deuses dos antigos egípcios. É aqui a entrada principal da maior pirâmide do Egito. Vocês vão entrar junto com a gente para conhecer o interior da pirâmide de Quéops. Vamos lá. Logo que a gente entra, o caminho parece tranquilo e sem maiores problemas. No interior de Quéops existem 3 túmulos. Esse trecho aqui realmente é um dos trechos mais difíceis para a gente chegar até o quarto do rei Quéops, dentro dessa pirâmide. A altura aqui, gente, é de mais ou menos meio metro, quer dizer, andar só assim, agachadinho. Aqui nesse finalzinho, são menos de 50 centímetros de altura, mas deu para chegar. Tudo isso para a gente entrar num lugar realmente especial, um lugar especialíssimo, o túmulo do rei Quéops. Olha aqui, é todo em blocos de pedra. É um lugar de verdade impressionante. Quando a gente imagina, né, que isso aqui existe há 4.500 anos e que era aqui que ficava um rei, é um espanto. Uau! O segundo aposento é este, o da rainha. Ele foi descoberto exatamente assim como está, sem nada. Mais uma subida. Agora, estamos chegando à parte mais alta da pirâmide de Quéops, onde está o aposento principal do rei. Bem, daqui até o túmulo definitivo do rei Quéops são mais ou menos 90 metros. Só que para chegar até aqui, gente, significa que nós já subimos 120 metros dentro dessa pirâmide. Vamos lá. Uau. Bom, e é finalmente aqui o túmulo definitivo do rei Quéops. Essa afirmação só pôde ser feita depois que historiadores e pesquisadores decifraram as inúmeras inscrições que foram encontradas nessas paredes. Aí sim, eles definiram que aqui, nesse lugar, ficou sepultado o rei Quéops do Egito Antigo. As pirâmides foram construídas porque os antigos egípcios pensavam que o corpo do homem tinha de ser preservado e protegido, para que a alma dele pudesse viver para sempre. Para conservar os mortos, eles mumificavam os corpos, quer dizer, secavam e envolviam em faixas e guardavam em grandes túmulos, as pirâmides. Em 5.000 anos, foram surgindo várias histórias e lendas sobre este ritual religioso dos egípcios. Uma delas é a maldição dos faraós. Segundo a maldição, quem violasse os túmulos morreria. O arqueólogo Zahi Hawass não acredita nessa maldição. Ele diz
que realmente algumas pessoas que entraram nos túmulos morreram. Não por maldição, mas apenas porque dentro desses túmulos existe um determinado fungo que provoca doença e pode matar em alguns casos. As pirâmides não param de surpreender. A última descoberta sobre elas é impressionante. Os pesquisadores encontraram há menos de um mês, a 3 quilômetros das pirâmides de Gizé, as ruínas de uma nova cidade. Aqui, segundo eles, funcionava a cidadezinha onde viviam os homens que construíram as 3 maiores pirâmides do Egito. Eles encontraram aqui também esse forno que funcionou, gente, 4.500 anos atrás. Segundo os pesquisadores, os homens que construíram as 3 maiores pirâmides do Egito não eram escravos, não. Eles eram egípcios que fizeram esse trabalho com prazer, com amor, não por obrigação. Além disso, foram descobertas ossadas de cerca de 5.000 anos. Os arqueólogos encontraram também vestígios do esqueleto de 4.500 anos de uma mulher grávida. Estas foram as revelações mais importantes dos últimos anos. O arqueólogo Hawass diz que estas novas descobertas vão levar certamente às ruínas de novas cidades habitadas por construtores de outras pirâmides. É incrível pensar como estas pirâmides tão perfeitas foram construídas 5transformaram o deserto em terra fértil. Por aqui, o tempo parou. Há 5.000 anos, os egípcios usam barcos como este para navegar em águas sagradas. São veleiros que até hoje atravessam o Nilo. A visão deles nos leva sempre de volta a um passado de lendas e histórias fantásticas. Quem procura seguir o caminho dos grandes faraós também tem que atravessar o Nilo. O caminho para se chegar ao Vale dos Reis e das Rainhas começa exatamente aqui nessa barca, que atravessa o rio Nilo várias vezes por dia, levando turistas e egípcios. Para se chegar até o vale, o trajeto é de mais ou menos 5 minutos e a barca sempre está assim, lotada. A barca leva a gente do mundo inteiro, todos em busca de um Egito diferente. A civilização mais antiga do mundo sai dos livros, da história ou da imaginação e passa a fazer parte da vida de cada um. A primeira visão do Vale dos Reis surpreende. São 2 estátuas de 20 metros de altura, os Colossos de Menon. Elas foram construídas para proteger o lugar que os faraós escolheram para ficar eternamente. É aqui do alto que a gente percebe a grandiosidade do Vale dos Reis. Aqui de cima, fica muito mais fácil entender por que os antigos faraós egípcios escolheram o lado oeste da cidade de Luxor para construírem seus túmulos. Esse lugar é diferente. Não dá para dizer por quê, mas o que existe aqui é um clima de magia. Afinal, são 4.500 anos de história que estão sepultados aqui.
O Vale dos Reis é uma das grandes maravilhas do mundo. Aqui foram descobertas mais de 60 tumbas de faraós, os antigos monarcas de todo o Egito. São enormes corredores e salas esculpidos na rocha. Foram quase 400 anos de trabalho duro para que tudo ficasse pronto. O túmulo mais famoso e procurado aqui do Vale dos Reis é esse, o túmulo do faraó Tutancâmon. Só que, para a decepção de muita gente, atualmente não é possível visitar esse túmulo. O túmulo de Tutancâmon está fechado há mais ou menos um ano para obras de restauração e não tem previsão de reabrir. Tutancâmon é muito procurado porque o túmulo dele foi o último a ser descoberto. Dentro havia um extraordinário tesouro. Além disso, Tutancâmon é considerado o mais jovem faraó do Antigo Egito. Começou a governar aos 10 anos de idade. Mas apesar de tudo isso, não é de Tutancâmon o túmulo mais bonito do Vale dos Reis. Os faraós Ramsés, que foram os reis das dinastias que alcançaram as maiores conquistas do Antigo Egito, construíram os túmulos mais luxuosos e imponentes do Vale dos Reis. As tumbas, na verdade, eram pequenos palácios que guardavam ouro, joias, pedras preciosas, tesouros que os faraós faziam questão de conservar junto a eles para sempre. Quase tudo foi levado por saqueadores. O que sobrou está nos museus. Antes de ser colocado na tumba, o corpo do faraó era mumificado. A técnica era tão perfeita que até hoje são encontrados corpos intactos. Nas paredes, inscrições cuidadosamente desenhadas mostram o dia a dia desses homens considerados filhos bem amados dos deuses. Nessa época do ano, só um túmulo pode ser visitado no Vale das Rainhas. É esse túmulo aqui, o túmulo da rainha Titi, que foi casada com o rei Ramsés III. É um túmulo realmente enorme. Ele é composto desse salão central, com imagens da rainha em cena de adoração aos deuses, mais 2 salões pequenos, também com imagens do cotidiano, do dia a dia da rainha. E o que é mais importante, o sarcófago com a rainha Titi foi encontrado aqui dentro, aqui nesse salão. É um lugar realmente impressionante. Voltamos a atravessar o Nilo, o rio que desafia 3.000 quilômetros de deserto. Na outra margem está o templo de Luxor, construído em homenagem ao grande deus do Egito Antigo, o deus Amon. A proteção de Amon é representada por esta avenida de esfinges que leva ao templo. Os templos egípcios não eram lugares de adoração pública, eram as cortes dos reis, um solo sagrado onde só os homens deuses podiam viver. Estas estátuas gigantescas, construídas por ordem dos próprios faraós, mostram bem a vaidade e o poder extraordinário que estes homens tiveram. Amanhece na cidade de Karnak. Aqui, durante 2000 anos, os egípcios construíram o maior templo dedicado ao rei dos deuses, Amon-Ra. Neste lugar sagrado, o sol, chamado pelos egípcios de Ra, ilumina cada recanto. Em Karnak estão as maiores colunas do Egito Antigo. Elas medem mais de 50 metros. Estes obeliscos simbolizam a proteção do templo, uma proteção divina. Karnak foi construída por 2 faraós, e foi este, Ramsés II, que aparece com a filha, quem terminou a obra. Viajar pelo Egito, a civilização mais antiga do mundo, é reviver 3.000 anos de história. Uma história de conquistas, de descobertas, de invenções. Acima de tudo, uma história de fé. Foram 350 faraós que, em 30 dinastias, construíram a lenda, a glória, o poder do Egito. Um país que, durante milênios, foi a alma e o coração da humanidade. O Egito foi a luz do mundo.